tarde, queridos estudantes do sexto ano. Eu sou Eduardo, professor de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar o percurso 18, os agentes internos e externos do relevo. Os agentes modeladores da superfície terrestre. Modelar significa formar. Nós vamos falar agora das principais forças e agentes que resultam de ações internas e externas e que podem modificar o relevo terrestre. As principais formas de relevo são planaltos, planícies, montanhas e depressões. São as imperfeições da superfície da nossa litosfera, da nossa parte sólida. O relevo, ele é formado a partir de ações de agentes modeladores internos e externos. Os agentes internos também podem ser chamados de agentes endógenos. São forças internas, como o tectonismo e o vulcanismo. Os agentes externos podem ser chamados de exógenos. A ação da água, do vento, da temperatura e dos seres vivos. Vamos abordar agora os agentes internos, ou endógenos, também conhecido como agentes estruturais. Acontecem no interior do nosso planeta, são conhecidos como tectonismo, abalos sísmicos e terremotos, ou o vulcanismo, as erupções vulcânicas. Essas são as forças internas que modificam o relevo terrestre. Vamos agora analisar algumas imagens. Nesse slide, podemos identificar os agentes internos ou endógenos. A erupção vulcânica, formando ali o cone vulcânico, dando formação às ilhas vulcânicas. E também o tectonismo, o abalo sísmico, o terremoto, que também pode modificar a estrutura do relevo terrestre. Vamos abordar agora os agentes externos, ou agentes exógenos. Esses são considerados os agentes modeladores. Os agentes estruturais são aqueles que dão a estrutura. E os agentes modeladores são aqueles que fazem o esculpimento final dessa obra de arte que é o relevo terrestre. Atuam na porção externa do nosso planeta, na atmosfera, na interface entre a litosfera e a atmosfera. São considerados os agentes modeladores da superfície. A água. A água é o principal agente erosivo. Erosão pluvial, fluvial, marinha, glacial e nival. O vento e a temperatura estão relacionados aí também aos agentes externos. E a atuação dos seres vivos, entre eles também podemos citar o ser humano. Vamos agora abordar o processo de intemperismo. O intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos físicos ou mecânicos, químicos e biológicos que provocam a desagregação e a decomposição das rochas. Ou seja, esses processos químicos, físicos e biológicos provocam a erosão, o desgaste, a desagregação da nossa litosfera. O intemperismo físico é caracterizado pela variação de temperatura. As rochas possuem a propriedade de dilatar e de contrair. Esse processo de dilatação e contração gera o desgaste e a desagregação da rocha. O processo químico, o intemperismo químico, resulta da ação da água, rios, lagos, mares, oceanos, provocando aí a decomposição de minerais, a formação das praias. E o intemperismo biológico, provocado por animais, vegetais e até mesmo pelos seres humanos. Vamos agora analisar os agentes exógenos
por meio de imagens. Nesse primeiro slide, nós podemos identificar a ação dos rios, a água dos rios, a erosão fluvial, que dá origem e que modifica uma série de paisagens a partir do processo de transporte, erosão, decomposição de sedimentos. Nessas imagens podemos vislumbrar aqui o Grand Canyon, uma formação que teve origem do processo erosivo, do desgaste originado pelo Rio Colorado. E nessa imagem inferior podemos identificar um processo de assoreamento de um rio, ou seja, o transporte de sedimentos devido ao grande processo erosivo, e essa areia vai se depositar no meio do rio. A ação dos mares, a erosão marinha. Nessa imagem podemos identificar a formação de uma falésia e também o processo erosivo na região litorânea da Inglaterra. Nessa lâmina, podemos identificar a ação das chuvas, a erosão pluvial. Na imagem em destaque, uma comunidade no estado de São Paulo, que sofre aí com deslizamentos, com a chamada também erosão gravitacional, onde o solo fica encharcado e cede. Nas duas imagens laterais, podemos identificar uma rodovia que foi totalmente destruída pela ação da chuva, e na imagem inferior, uma região administrativa de Brasília conhecida como Vicente Pires, onde você tem uma ocupação desordenada e sem planejamento, que gera também um grande processo erosivo, uma vez que não existe o dimensionamento da rede pluvial para a captação de água de chuva. A ação das geleiras, conhecida como erosão glacial, ocorre muito nas regiões polares, principalmente no hemisfério norte, Alasca, o norte do Canadá, Groenlândia, a região da Península Escandinávia, na Europa, na Sibéria russa, e nós temos também uma grande formação de glaciares na Argentina, conhecida como Patagônia. A ação da neve, erosão nival. A erosão nival, fruto do derretimento da neve dos grandes picos, principalmente no continente americano e asiático, onde você tem a elevação da temperatura e, consequentemente, o processo de degelo, dando origem a uma série de rios. Um exemplo, o rio Amazonas, em sua nascente, na região da Cordilheira dos Andes, possui um abastecimento nival. Vamos abordar agora as partes de um rio. Um rio é formado pela nascente, região onde surge, onde nasce o rio. O afluente é um rio que vai ceder, que vai despejar sua água no rio principal, e o subafluente vai despejar e ceder sua água para o afluente. O rio principal é o que tem o maior leito. A região de várzea é aquela região que vai ser inundada durante o período de cheia e que vai voltar ao seu leito durante o período de seca. Os meandros são essas curvas formadas pelo rio diante de um processo de erosão de um lado e acumulação do outro. A foz do rio é o local onde o rio deságua, é a desembocadura do rio. E a foz, ela pode ser caracterizada ou classificada de duas formas. A foz em estuário é quando o rio deságua por apenas um canal em um lago ou oceano. E a foz em delta, que é quando esse rio deságua por vários canais, por várias ramificações, formando assim um grande delta, como, por exemplo, o delta do rio Nilo, que é um dos maiores deltas do mundo. E nessa imagem da lâmina, nós podemos identificar aqui uma foz em estuário. Se você identificar o meandro desse rio em evidência,
você vai identificar que lá no final ele deságua no oceano por meio de um único canal, caracterizando assim uma foz em estuário. A ação do vento, chamada de erosão eólica. A erosão eólica é o principal agente modelador do relevo terrestre.